escutar também o Rui Cerqueira, que vai acompanhando esta edição também. Convidados a acompanhar-nos. Vemos daqui a pouco então. Vamos então continuar. O Rui Cerqueira vai também ajudando aqui nesta emissão do Porto Canal, e ele que está a fazer, digamos assim, de Cicerone neste início de inauguração do Museu do Futebol Clube Porto. Ele vai ser o porta-voz e vai explicar àqueles que fazem parte e que são os convidados desta inauguração o que é que representa este museu. Aqui estamos a ver uma primeira fase deste museu, em que temos várias estátuas de figuras marcantes da história do Porto. Vamos ouvir. Através do André Vilas Boas, do José Mourinho, do Bobby Robson, e vamos caminhando, são bustos, naturalmente, pessoas que têm muito a ver com a história do Futebol Clube do Porto, sobretudo do José Mourinho. Temos também uma referência, Bobby Robson, uma referência ao ecletismo do Porto, com o Vítor Hugo, que terá sido o maior hoquista da história do Futebol Clube do Porto e um dos melhores hoquistas da história da modalidade. Dale Dover, que no basquetebol marcou uma era no início dos anos 70, e depois temos também referências Cobilhas, Bela Gutmann, Pavão. Pode continuar? Este é o primeiro estamos a andar de trás para a frente. O primeiro momento da entrada para quem entra neste Museu do Futebol Clube Porto. Depara-se então com esta série de pessoas aqui retratadas, digamos assim, aqui nesta primeira entrada do museu. São figuras que marcaram a história do Futebol Clube Porto, desde ex-presidentes, antigos atletas, antigos treinadores, e portanto está um pouquinho de tudo aqui com Bela Gutmann aqui à conversa entre aspas com o presidente do Futebol Clube Porto, e é este o primeiro momento, digamos assim, deste Museu do Futebol Clube Porto. É por aqui que as pessoas vão entrar, e são estas as imagens que se vão cruzando com quem entra no Museu do Futebol Clube do Porto. É, digamos assim, um museu que está pensado, e vamos agora ouvir novamente Rui Cerqueira. São anteriores a mim, mas Dorival e o Strick. 58 ou 56. Temos o Valdemar Mota, este é o Barrigana, Valdemar Mota, Pinga. Estamos então nesta zona do museu, como o Rui Cerqueira também está a dizer, vai também descrevendo ao Presidente e a todos os convidados as várias figuras que aqui estão representadas. Um atleta eclético e José Monteiro da Costa. Portanto, posto isto, o que vimos até aqui foi um caminhar dos tempos de hoje até 1893, portanto, até o ano zero. E o que vamos ver daqui para a frente é do ano zero até aos nossos dias. Eu terei muito prazer em encaminhá-los e em guiá-los por 27 espaços expositivos. Temos 27 áreas temáticas diferentes, com um espaço, com um discurso expositivo que vão ver que é muito próprio. Vamos começar, e depois voltarei a falar sobre o espaço seguinte, mas vamos começar pelas origens e pela afirmação do Futebol Clube Porto, e caminharemos por uma rua que nos levará de 1893 até à liberdade, até 1974, e portanto este é o primeiro percurso que faremos, e voltaremos a falar mais à frente. Rui Cerqueira então aqui a explicar aquilo que as pessoas vão encontrar nesta entrada do museu. Portanto, pegando nas palavras do Rui, portanto, estas figuras estão colocadas, são figuras das mais recentes para a mais antiga, e neste caso é assim que está organizado, e a partir daqui vamos digamos assim, começar da fase mais antiga, isto é, do ano zero da fundação do Futebol Clube Porto até aos dias de hoje.
recriação de alguns momentos da fundação, dos primeiros jogos do Futebol Clube do Porto e do momento da fundação e depois da afirmação através de José Monteiro da Costa, precisamente uma recriação feita no nosso tempo, mas com uma referência também ao passado, naturalmente, o momento em que em 1906 o Futebol Clube do Porto se institucionalizou, digamos assim, depois de ter nascido em 1893. Portanto, este será o primeiro momento do Museu Futebol Clube do Porto by BMG que podemos visitar e depois também podemos partilhar aqui um espaço no museu com o fundador, com António Nicolau de Almeida, e portanto este espaço pretende recriar precisamente o local onde José Nicolau de Almeida pensou o Futebol Clube do Porto, de onde provavelmente terá escrito umas linhas em relação àquilo que queria que fosse o Futebol Clube do Porto naquela altura, e portanto será também um momento naturalmente que os adeptos terão para poder fazer uma fotografia histórica ao lado do fundador do Futebol Clube do Porto. Neste corredor teremos aqui os vários elementos alusivos às origens do Futebol Clube do Porto, como poderão ver desde as primeiras camisolas, as primeiras atas, os documentos que serviram de raiz ao nascimento do clube e que vamos ter a oportunidade de ir percorrendo. As primeiras taças, naturalmente. Cerca de 7 mil metros quadrados, uma área semelhante a um campo de futebol. Portanto, este é recriado, sim, o primeiro equipamento. E do primeiro, e já vamos ver aqui à frente, também do primeiro emblema, que antes ainda eram estas. É a fotografia, portanto ele é correspondente à fotografia daquele primeiro equipamento. Ou seja, nós de tempos a tempos vamos buscar a origem. Sevilha foi um bocadinho ir buscar as origens. Ali há pouco, que tem o primeiro emblema do Futebol Clube do Porto, algo que, segundo me disseram, ainda não era conhecido e que foi conhecido fruto também desse trabalho que foi feito certamente de pesquisa, e quanto a isso também vamos poder já um bocadinho mais à frente falar mais em concreto com quem esteve envolvido também nesse trabalho. Vamos voltar a escutar e daqui a nada teremos certamente a oportunidade também de falar com o João Cleto, que participou também de certa forma nesta pesquisa. De uma delas, de uma campanha, mas podem ser ouvidas separadamente com os lutadores. E aqui a identidade do Futebol Clube do Porto, a forma como o emblema se foi desenvolvendo, desde o primeiro monograma ao emblema da bola com as letras e depois o impor do brasão da cidade. E, portanto, temos aqui uma explicação também sobre esta evolução até aos nossos dias. Nós somos muito ciosos do nosso emblema. O brasão da cidade. Mas já lhe digo tanta coisa, sim. A história é grande, portanto não é fácil também decorar toda a história do Futebol Clube, e são muitos os pormenores certamente interessantes e importantes em tudo aquilo que envolve o Futebol Clube Porto. Estamos aqui numa área, portanto ainda a área antes do 25 de Abril. Vamos agora entrar num corredor também que tem várias alusões à história do Futebol Clube Porto antes de 1974. Aqui, como podem ver, é uma recriação antes de 1974 até ao Dia da Liberdade, digamos assim. E, portanto, aqui é um percurso, uma história que o Porto teve que vencer, digamos assim, a ferro e fogo, naturalmente. Conseguimos os títulos possíveis, como vemos ali à frente. Temos imagens históricas também de jogos históricos para o Futebol Clube do Porto, mas, naturalmente,
que este túnel tem essa designação. Vamos ver o azul ao fundo do túnel apenas ao virar do dia 25 de abril de 1974. Precisamente. De resto, podem ver a referência a um lápis que é muito deste tempo, que a única cor errada que estava aqui era o lápis azul, mas este é o lápis azul da censura e, portanto, que também marca um tempo precisamente algures neste trajeto até à liberdade conquistada. Temos também, naturalmente, já passamos há pouco por um dos locais de maior ecletismo, com referências, naturalmente, às várias modalidades do Futebol Clube do Porto, não só o futebol, e aqui temos um momento que retrata as vitórias pré e pós-guerra do Futebol Clube do Porto, uma delas frente ao Real Madrid, uma vitória importante. 1948, vamos voltar a esta 47, vamos voltar a esta vitória mais à frente. É no Campo do Lima. Vamos ter a oportunidade de falar. Precisamente. Esta taça foi conquistada na inauguração do Estádio da Luz. O Futebol Clube do Porto venceu por 3-1 e, portanto, em 1954 teve direito a receber o troféu. O Presidente Pinto da Costa, naturalmente, também com o seu sentido de humor, que é conhecido, também vai servindo, digamos assim, ele que já conhece também o museu, grande parte do museu, e portanto também aqui vai também falando com os convidados que fazem parte desta inauguração do Museu do Futebol Clube do Porto. A referência aos títulos que foi possível conquistar nesta altura. Era muito complicado para o Futebol Clube do Porto ganhar alguma coisa, conseguimos, nomeadamente em 55, 58, 59 e depois em 68 com a Taça de Portugal. São títulos que estão aqui retratados também, não só com objetos, mas também com imagens já à data que estão espalhadas por este espaço expositivo. Portanto, já repararam também que este é um espaço no chão cinzento e que temos o azul quase ao fundo do túnel e, portanto, um azul que se aproxima. O chão é azul, o chão neste caso ainda é cinzento, depois ficará azul a partir de 1974, precisamente a partir desta zona. Queria também chamar a atenção, já vimos que aqui em termos de imagem temos a passagem do cinzento para o azul, o chegar ao azul, e se olharem para cima temos também a referência aos escravos e ao 25 de Abril. Portanto, este é um museu para ver do chão até ao teto. A referência aqui aos escravos, que simbolizam naturalmente a Revolução do 25 de Abril de 1974 e aqui a entrada numa nova era para a história do Futebol Clube do Porto, aqui também com Ramalhianos a encabeçar naturalmente a liberdade. A partir daqui tudo também foi diferente, digamos assim, mesmo para o Futebol Clube. E este é o momento da liberdade, e a liberdade esta tinha a ser Este é um momento, naturalmente, que chegamos aqui a uma praça central. Abriu-se o azul ao fundo de um túnel que foi um bocadinho obscuro, naturalmente, em termos desportivos para o Porto, e foi essencialmente para a sociedade. Conquistada a liberdade, conquistado o azul, temos uma praça repleta de alegrias, neste caso também para o Futebol Clube do Porto, que vamos ter a oportunidade de visitar espaço a espaço. Temos o espaço dos presidentes, temos o espaço das taças, dos adeptos, o espaço das conquistas internacionais. Eu proponho que façamos uma visita a este amplo espaço, que vamos ver mais à frente é também de muita interação e interatividade. Vamos começar por aqui, pelo espaço, naturalmente, todos os presidentes, desde o fundador António Nicolau de Almeida até ao primeiro, naturalmente, a percorrer este espaço. Aqui estão retratados
retratados todos os presidentes do Futebol Clube do Porto. Recordo que este é um espaço é o 33º eu não tive a oportunidade de sublinhar, mas atrás tem a mesa onde se assinava a tomada de posse de cada um dos presidentes, com objetos alusivos a cada um dos presidentes do Futebol Clube do Porto, desde elementos ligados à medicina, como os óculos, por exemplo, Luís Ferreira Alves, e portanto faz parte também, é um espólio riquíssimo dos presidentes do Futebol Clube do Porto. Aqui está então a mesa, portanto, onde aqui os presidentes assinam, e nomeadamente o presidente com o seu esforço tentou e nos fez chegar até aqui. Do Dragão. É esta mesa que vamos ver agora, aí está ela, que conta também com elementos de vários antigos presidentes, elusivos naturalmente a esses presidentes que passaram na história do Futebol Clube do Porto, até o atual presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. E esta é uma primeira parte desta visita guiada que estamos a fazer ao Museu do Futebol Clube do Porto. Ainda há muito para ver. Ele que também é uma cara bem conhecida do universo do Porto Canal. E a altura agora para continuarmos a visita a este Museu do Futebol do Porto. Vamos para uma nova zona deste museu. Estamos a entrar na parte em que onde estão expostos os troféus do Futebol Clube do Porto, e são muitos, como se sabe. Nesta altura o Porto é mesmo o clube com mais troféus conquistados no que diz respeito a equipas portuguesas, e estamos então numa nova fase deste Museu do Futebol do Porto. De vídeos que permitem a interatividade, seguramente os mais novos e aqueles que gostam mais da tecnologia podem aqui ver centenas de vídeos relativos a conquistas do Futebol Clube do Porto, e não só, a caminho da final de Dublin, a caminho da final de Viena, vitórias que não se devem esquecer, independentemente de terem dado acesso a uma final ou não, e várias curiosidades. Portanto, esta é uma mesa interativa, um espaço que seguramente vai deter muita gente durante muitos minutos aqui. Seguimos então para o espaço dos sócios do Futebol Clube do Porto. São jogos que de facto marcaram a história do Futebol Clube do Porto, independentemente de terem conduzido o Porto a troféus ou não. São jogos marcantes, ali naquela mesa touch que nós vimos há pouco, onde os adeptos e quem visitar o museu poderá depois também ter acesso aos vídeos desses jogos, com os momentos mais importantes de cada um desses jogos. Estamos, como eu dizia há pouco, na zona dos troféus. Vamos agora para a Taça do Arsenal, em que se junta uma competição importante e também a referência aos adeptos do Futebol Clube do Porto, naturalmente importantes. Este espaço é um espaço com um nome tão simples como nós. Nós, os portistas, nós, os adeptos, nós, o Futebol Clube do Porto, nós, os associados, retratados aqui através de algumas caras, poucas, felizmente, porque são muitas mais, e, naturalmente, atrás dos cartões, atrás de mim também os cartões de sócio, e ao centro, com um significado muito especial, esta taça que foi oferecida pelos sócios do Futebol Clube do Porto como homenagem por uma das vitórias, antes ainda dos anos 50, mais importantes da história do clube. Não deu um troféu oficial, porque não era um jogo oficial, mas foi o derrotar da equipa do Arsenal, que vinha de uma série de 9 vitórias consecutivas, a última delas em Lisboa contra um misto de Sporting e Benfica. O Arsenal derrotava toda a gente e ganhou 4-0 em Lisboa, veio ao Porto e no campo do Lima perdeu por 3-2, e os sócios do Futebol Clube do Porto ofereceram esta peça belíssima, e uns anos mais tarde ofereceram também esta que significa o esforço e a presença na primeira final europeia do Futebol Clube do Porto, a Taça das Taças. O Futebol Clube do Porto foi a única final em que esteve apenas para saber o que era estar numa final, como o Presidente já disse. As outras foram todas para ganhar a seguir, mas teve aqui o carinho dos sócios através da oferta desta taça. Agora vamos ver. Ainda
Estamos então na zona dos adeptos, eles que tão importantes que são para a história do Futebol Clube do Porto e que tanto apoio têm dado ao longo destes muitos anos, e de seguida vamos para uma zona que o Futebol Clube do Porto hoje apelidou de Planisfério dos Troféus. É uma zona onde estão troféus significativos para a história do Futebol Clube do Porto, começando desde logo pelos troféus que representam o pentacampeonato para a equipa do Futebol Clube do Porto, pentacampeonato que foi concretizado, digamos assim, pela mão de Fernando Santos na altura, o técnico azul e branco, e os 5 troféus e os restantes também referentes a este pentacampeonato estão precisamente agora nesta imagem que estamos a ver expostos ali, e estamos a entrar então na zona do Planisfério dos Troféus, onde vamos então aproximar-nos em par e passo também dos troféus internacionais. Os 74 títulos do Futebol Clube do Porto estão retratados sob uma constelação, a constelação de dragão que podem ver por cima de nós, a constelação que ao fim e ao cabo nos guia para todas as vitórias, uma constelação azul, e que está aqui naturalmente por cima de todos estes troféus. 74 títulos, o clube com mais títulos a nível nacional, alguns deles muito especiais, como o pentacampeonato que vemos aqui atrás, 5 taças de campeão nacional, estão apenas 4 da Liga, porque apenas à segunda o campeonato era da Liga, antes era da Federação, portanto a referência ao pentacampeonato. Este espaço terá também, em termos interativos, a possibilidade de, através deste domínio, podermos ter acesso a todas as informações áudio, vídeo, fotográficas, biográficas de todas as conquistas do Futebol Clube do Porto, sejam elas taças, campeonatos ou supertaças. E, portanto, este é um espaço, o próprio som do espaço nos atira, digamos, este é um espaço sideral, um espaço de conquista e um espaço de brilhos, como podem ver à volta. Estamos então na zona do museu, que representa todos os troféus que o Futebol Clube do Porto já conquistou em toda a sua história, Planisfério dos Troféus, constelação de troféus que a equipa do Futebol Clube do Porto já conquistou, e também não só no futebol, como também vamos ter oportunidade para perceber também noutras modalidades. Foram muitos os troféus internacionais que o Futebol Clube do Porto também já conquistou ao longo da sua história, juntando naturalmente também os troféus conquistados no futebol, mais concretamente as 7 finais que o Futebol Clube do Porto ganhou a nível internacional. É nessa zona que vamos entrar daqui a nada. Está, como se pode perceber, são muitas as pessoas, como se pode perceber, que estão a marcar presença nesta inauguração do Museu do Futebol Clube do Porto by BMG, numa altura em que vamos para a zona dos troféus internacionais conquistados pela equipa de futebol do Futebol Clube do Porto. Neste momento estamos a observar e ao espaço das conquistas internacionais. Há pouco referi as 74 conquistas, as nacionais estão dentro da cúpula, as internacionais estão neste espaço, à qual corresponde, atrás de cada taça internacional conquistada pelo Futebol Clube do Porto, um legado de dirigentes, de jogadores que participaram e doaram camisolas e elementos significativos para cada um deles, e este é um espaço também interativo e que vai fazer mexer toda esta praça central, como vão perceber neste preciso momento. Estamos então a ver imagens do espaço reservado para os troféus internacionais conquistados pelo Futebol Clube do Porto. Temos os respectivos troféus e depois temos também elementos alusivos a essas conquistas, muitos deles doados pelos próprios jogadores que participaram nessas finais internacionais ganhas pelo Futebol Clube do Porto. Depois deste momento há também, como estamos a ver, estas imagens que estão a ser reproduzidas na parede oposta àquela em que está precisamente os troféus internacionais. São imagens alusivas à cidade do Porto, são imagens alusivas também aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Para já estamos a ver elementos da cidade do Porto, cidade essa que se cruza naturalmente e se entranha neste Futebol Clube do Porto também, e também aqui as imagens das várias finais
internacionais que o Futebol Clube Porto ganhou ao longo de toda a sua história e são 7 essas as finais ganhas pelo Futebol Clube Porto. Estamos aqui a ver uma dessas taças e atrás de cada uma das taças está precisamente também os objetos referentes a essas finais, como eu estava a dizer há pouco, desde camisolas, desde chuteiras, desde bolas da final, uma série de elementos que foram naturalmente doados também pelos jogadores do Futebol Clube Porto que participaram nessas mesmas finais. É um amplo espaço este que estamos a ver, um espaço muito bonito, um espaço onde estão representados de facto toda a riqueza do Futebol Clube Porto em termos de troféus e que, como se sabe, é muita. Nesta altura o Porto é de facto o clube mais titulado em Portugal, um dos mais titulados a nível mundial, e por isso mesmo este é o espaço mais amplo, digamos assim, deste Museu do Futebol Clube Porto by BMG, que agora se encaminham, estes convidados todos se encaminham para uma outra zona também ela reservada naturalmente para o presidente, o atual presidente do Futebol Clube Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Enquanto isso estamos ainda a ver, como eu dizia, os tais elementos, os tais que foram doados pelos jogadores que participaram nas várias finais. De seguida vamos para uma zona toda ela reservada ao presidente do Futebol Clube do Porto. É uma zona também interativa e que vamos agora também conhecer. Presidente, e é um espaço em que naturalmente podemos ver algumas das peças que marcam toda a vida desportiva e ao fim e ao cabo também pessoal, e seguramente temos muito orgulho que a história do Presidente e do Futebol Clube do Porto se confundam, é a única no mundo, e portanto temos aqui um espaço naturalmente que eu diria que já era devido, que o Presidente geralmente não gosta, mas não teve como recusar. Qual é a camisola? O que é aquela camisola? É do campeonato, primeiro campeonato, do outro campeonato. Este é do Rodolfo, de 77, 78, de Departamento de Futebol. Quem estiver neste espaço é isto que vai ouvir. Ou seja, são várias frases do Presidente marcantes para qualquer portista. Já vamos continuar esta visita guiada ao Museu do Futebol Clube do Porto, numa altura em que estávamos numa zona e numa área reservada ao tamanho do Porto Canal. Isto numa altura em que vamos continuar a conhecer este Museu do Futebol Clube do Porto. Vamos agora para uma área reservada às modalidades do Futebol Clube do Porto, as várias modalidades que o clube já teve, outras que o clube ainda continua a ter, e em cada uma destas modalidades há elementos alusivos a essas modalidades e há também fotografias e vídeos alusivos a essas modalidades. Ténis de mesa, por exemplo, que estamos aqui a ver, foi uma das modalidades que o Futebol Clube Porto também já teve ao longo da sua história, e outras mais, como por exemplo o hóquei em campo, uma delas, o ciclismo, e como vemos as imagens respectivas de cada uma dessas modalidades. Estamos a ver imagens do hóquei em patins, uma modalidade que o Porto continua a ter naturalmente e com grande sucesso, e é uma área totalmente reservada às modalidades. E outros troféus. Vamos agora, não vamos de autocarro, mas quase. Aqui também temos a área reservada às taças internacionais, todas elas conquistadas pelo Futebol Clube do Porto, e entramos agora aqui também numa nova zona muito atrativa certamente para todos aqueles que vêm ao museu. É um autocarro onde habitualmente a equipa do Futebol Clube do Porto, é uma réplica, se quiserem, do autocarro em que a equipa do Futebol Clube do Porto utiliza para fazer os seus festejos sempre que conquista um título. Um duplo sentido no festejo dessas conquistas. Vamos ter a oportunidade de o ver do outro lado. Aqui está então o autocarro, que representa também o autocarro utilizado pela equipa do Futebol Clube do Porto em todas as suas conquistas. É um dos atrativos também deste Museu do Futebol Clube do Porto. É um autocarro instalado, digamos assim, bem no meio do Museu do Futebol Clube do Porto, e eu creio que vamos ter Ramalhientes, o Presidente Pinto da Costa, provavelmente também a entrarem dentro do autocarro. Vamos ver se temos esse plano, digamos assim. Seguramente
é, como digo, uma recriação, é um misto entre o autocarro que nos leva para as vitórias e depois o que nos traz e que nos faz festejar tantas vezes, tantas vitórias, felizmente, na nossa cidade e no nosso estádio. Este é um espaço também interativo ao qual chamamos Hall of Fame, porque temos nos quadros interativos todos os dados biográficos referentes a todos os treinadores do Futebol Clube do Porto e a 60 jogadores que consideramos jogadores fundamentais e que foram a votação para o melhor 11 do Futebol Clube do Porto. Atrás, naquela vitrine, o Dr. Ricardo Guimarães provavelmente estará a reconhecer a camisola que o Hulk usou pela primeira vez na seleção brasileira e que doou ao Futebol Clube do Porto, e tem também outras recordações de jogadores que com o sentimento as depositaram no nosso museu para que possam ser apreciadas. Este é o espaço, então, Hall of Fame. Ainda antes estamos a ver a questão do autocarro, que o Presidente, pelos vistos, gostou bastante. É, de facto, uma instalação curiosa, que é esta aqui, que se encontra no Museu do Futebol Clube do Porto, e aqui o tal quadro interativo em que estão, então, dados biográficos, dados desportivos de todos aqueles jogadores mais significativos que passaram pelo Futebol Clube do Porto e que foram, de resto, à votação para o melhor 11 de sempre do Futebol Clube do Porto, melhor 11 de sempre, que tem também um espaço reservado neste Museu do Futebol Clube do Porto. Estamos aqui a ver, por exemplo, Pinga, basta clicarem num desses nomes que aparecem e aparece depois os respectivos dados de cada um dos jogadores. Este espaço, naturalmente, é de quem também nos guia para além do Presidente para as vitórias, e é um espaço de treinadores, e nomeadamente de treinadores considerados míticos no Futebol Clube do Porto, desde José Maria Pedroto a todos os outros 5 que conquistaram troféus internacionais: Artur Jorge, Ivites, José Mourinho, Vítor Fernandes e André Vilas-Boas. Portanto, os 5 que também já têm assento no nosso estádio desde o jogo da apresentação, como sendo os conquistadores de taças internacionais, mais José Maria Pedroto conquistou, juntamente com o Presidente, os títulos no fim dos anos de 70, e, portanto, também nos ajudou a chegar aqui. Temos aqui também alguns elementos de espólio destes treinadores, desde o bloco de notas do José Mourinho à camisola do André Vilas-Boas, por exemplo, às faixas de campeão nacional do José Maria Pedroto, e a bloco de notas também e apito de José Maria Pedroto, e, portanto, e o boné, naturalmente, que será o mais significativo de todos. Portanto, este é um momento de recordação daqueles que, através do banco, também nos levam às vitórias. É um momento e é um espaço também, como dizia o Rui Cerqueira, de facto, que representa alguns dos treinadores mais míticos que passaram pela história do Futebol Clube do Porto. José Maria Pedroto, que estávamos a ver aqui alguns elementos que ele usava, desde logo, naturalmente, o boné é o mais significativo. Este é o bloco de notas de José Mourinho, também está aqui em exposição nesta parte dedicada aos treinadores, e, de facto, e temos aqui também um espaço também ele dedicado a André Vilas-Boas, que também passou com um enorme sucesso pelo comando técnico do Futebol Clube do Porto. E caminhamos, penso que agora todos os convidados irão subir por aquela escada rolante. Antes disso, ainda há ali algumas explicações para, neste caso, para as casas do Futebol Clube do Porto em todo o mundo. E, portanto, uma informação genérica, digamos assim, mas útil também daqueles que vêm em determinado país, que nos encontram aqui e às vezes nem sabem que no seu país têm uma representação de Futebol Clube do Porto e têm a possibilidade, naturalmente, de poder ter aqui contacto com as suas casas e com as suas comunidades. Portanto, este espaço chama-se o Futebol Clube do Porto em casas, não em casa, mas em casas. E então agora vamos subir ao andar de cima.
cima. É espaço dedicado também às casas e filiais do Futebol Clube Porto espalhadas por todo o mundo. Os convidados vão agora subir uma escada rolante que vai levar todos até ao piso de cima, portanto, onde logo à entrada os convidados e todos aqueles que visitam o museu se vão deparar, digamos assim, com a história também de todos os campos onde o Porto jogou, e foram alguns, e lá estão representados todos os campos de futebol que o Futebol Clube Porto utilizou ao longo de toda a sua história, desde o velhinho Campo da Rainha, que foi o primeiro campo onde o Futebol Clube Porto jogou. Vamos ter maquetes e temos também alguns elementos e algumas surpresas também neste espaço dedicado aos campos de futebol utilizados pela equipa do Futebol Clube Porto. Tivemos o Campo da Rainha, depois tivemos o Campo da Constituição e por aí fora, até chegarmos ao Estádio do Dragão. É este espaço. Antes disso, temos então as explicações do Rui Cerqueira. Vamos ouvir. Atual, naturalmente uma equipa que no futuro poderá estar depois vertida entre os melhores jogadores, e esperemos naturalmente continue a fazer história para o Futebol Clube do Porto. É um espaço também interativo e que nos remete para os melhores, e os melhores através da votação do público, através das nossas plataformas digitais. Os melhores estão aqui retratados. Este é o espaço dedicado então à atual equipa do Futebol Clube do Porto, de futebol, onde também tem ali elementos de interatividade. Estes são os jogadores eleitos para o melhor 11 de sempre da história do Futebol Clube do Porto. Estão aqui todos eles representados. E portanto temos o nosso melhor 11, o nosso 11 de sonho, digamos assim: Vítor Bahia, João Pinto, Ricardo Carvalho, Aloísio e Branco, Deco, André e Madger, Futre, Gomes e Hulk. Portanto, estes foram os 11 votados pelos adeptos. É uma votação dinâmica, naturalmente que não é uma votação com dinamismo dia a dia, mas a cada meio ano ou a cada ano haverá uma cadência. Naturalmente não estão aqui presentes por regulamento nosso, nenhum atleta, não está presente nenhum atual, nomeadamente um que termina a carreira ou saia do Futebol Clube do Porto, passa a fazer parte da votação e poderá a qualquer momento integrar este 11. É prudente que assim seja, não é? Porque as emoções do momento atiram-nos às vezes para o 11 atual, se estiver a ganhar, não é? E pronto, eu creio que as imagens estão muito bem retratadas. Este é o André, o Ricardo Carvalho, o Madger dispensa apresentações naturalmente. Este é o Branco. Já vamos prosseguir esta visita ao Rui Cerqueira, vamos ouvir. Do Porto, os estádios, naturalmente todos eles com conquistas, infelizmente, para o Futebol Clube do Porto. Campo da Rainha, Campo da Constituição, Estádio das Antas, Estádio do Dragão, representados através da maquete, através de imagem, vídeo ou recriação, naqueles em que não havia imagem e vídeo, e representados também através de vários objetos que têm significado, naturalmente, relativo a cada um dos estádios. Eu peço a vossa especial atenção para um estádio, para um local de um estádio do qual vamos falar mais à frente, que é precisamente o Estádio das Antas. E que não esqueçam esta imagem, que daqui a pouco vamos já falar sobre ela. E naturalmente, antes de fechar, convido a ver o Estádio do Dragão e a ver algo que tem muito significado também. Este é o Estádio do Dragão em imagens, em objetos, em maquete, e temos aqui também algo que diz muito ao Futebol Clube do Porto e que o Presidente conhece bem, o poema Aleluia, que estava e que esteve presente durante largos anos no hall do Departamento de Futebol do Estado das Antas e que foi retirado precisamente para um dia em que tivéssemos o melhor museu do mundo e ele pudesse lá estar, e eis que está aqui, original. É também um documento importante este que o Rui Cerqueira estava aqui a falar, de facto o poema que o Presidente tanto gosta e que estava no Departamento de Futebol no antigo Estádio das Antas, está agora também no Museu do Futebol Clube do Porto. Vamos agora também entrar na zona do balneário, também uma zona muito curiosa deste Museu do Futebol Clube do Porto, e é uma zona onde também temos representados, e uma zona onde Rodolfo vai receber os convidados. Rodolfo, que foi o jogador que
nunca representou outro clube na vida a não ser o Futebol Clube do Porto e por isso merece também aqui o seu destaque. Capitães míticos do Futebol Clube do Porto e um capitão do Futebol Clube do Porto que jogou apenas no Futebol Clube do Porto. Nunca conheceu outra camisola do início ao fim da carreira e, portanto, Rodolfo, entre Virgílio, João Pinto, Jorge Costa, são elementos que fazem parte do Futebol Clube do Porto e, naturalmente, extensões do treinador, extensões da alma do clube para os colegas em campo, capitães de equipa. Este é o lado que retrata os capitães de equipa, este outro lado deste balneário retrata a evolução dos equipamentos do Futebol Clube do Porto desde 1893 até aos dias de hoje, sendo que a terceira face do balneário retrata equipamentos históricos do Futebol Clube do Porto, desde o bicampeonato 78-79, passando depois também pelo tricampeonato, pentacampeonato, novamente tri e tetracampeonato, e depois teremos que fazer uma extensão seguramente deste balneário para podermos ir acrescentando, se Deus quiser, muitos equipamentos. Esta foi a última. Esta é então a zona reservada ao balneário do Futebol Clube do Porto, uma zona que estamos então aqui a acompanhar nesta emissão do Porto Canal. Nesta zona também aqui Rodolfo é um jogador muito importante para a história do Futebol Clube do Porto. E é porque é uma parede cheia de carga emocional, não só a parede, mas também o busto de José Maria Pedroto. Eu peço só para nos darem algum espaço para que possamos ver, Presidente, por favor, para que possamos ver algo que estava na posse do Presidente e que hoje está no Museu do Futebol Clube do Porto, que é o Diário Confidencial do Futebol Clube do Porto, época 76-77, escrito pela mão de José Maria Pedroto, que está aqui naturalmente representado. Atrás de José Maria Pedroto, dois quadros, um deles estático, é precisamente aquele que José Mourinho também ofereceu ao Presidente do Futebol Clube do Porto como sendo a preparação da final da Taça UEFA de Sevilha, aquela que em termos de emoções terá sido uma das mais emocionantes, e a outra de André Vilas Boas, referente a uma das históricas vitórias no estádio do rival e com as suas mensagens não tanto táticas, mas cheias de carga emocional e motivadoras, e num jogo em que o Futebol Clube do Porto entrou a perder 2-0 depois de ter perdido no estádio do Dragão para a Taça. Estamos então nesta inauguração do Museu do Futebol Clube do Porto, uma altura em